Peço a Deus que derrame sobre todos nós as mais lindas bênçãos, especialmente para você, que o consolo de seu amor de Pai, que a amizade de seu divino Filho e a sabedoria do Espírito Santo estejam sobre todos nós e que todos nós possamos senti-lo em nossos corações de maneira tranquila. Que Deus abençoe a todos nós e que tenhamos uma boa aula. Esta é a segunda lição sobre 1º e 2º Samuel. O tema de hoje, a lição de hoje é Samuel, o último dos juízes. Bom, Samuel foi o último dos juízes. Ele foi encarregado pelo Senhor para ungir o primeiro rei de Israel, chamado Saul, que era da tribo de Benjamim. Esse texto está em 1 Samuel 8, 10 a 8. Então nós encontramos nesses dois capítulos a história de como foi o chamado, como foi a missão de Samuel. A monarquia, ela correspondia a um anseio do povo de Israel. O povo de Israel que se via envolto naquele turbilhão de ideias, de pressões feitas interiormente, do interior e do exterior. Interiormente era a falta de unidade, não existia um líder, né? Quem deveria liderar o povo não liderava. E de fora, toda a pressão dos amalecitas, filisteus, cananeus, todos esses povos tinham maneiras de pensar a fé e a pensar Estado de uma maneira diferente. Então, o povo se sentia pressionado por isso e pedia um rei. Principalmente depois da derrota de Afec. Na derrota de Afec, esse que é contado em 1 Samuel 4, 1 a 11, o povo de Israel faz uma experiência muito dolorosa, quando pela primeira vez, mesmo na presença da Arca da Aliança, com todos os seus títulos, com toda a pompa e circunstância, o povo, depois de ter bradado aos céus, ter reafirmado as suas convicções, vai em combate e é derrotado. Por quê? Como explicar isso? Deus não caminha mais conosco? Deus não está mais conosco? O texto mesmo faz questão de responder. O problema são os motivos. A desobediência também está na maneira com que eu uso esse poder, essa bênção que me foi dada nas mãos. Lembro que a temática por detrás é a bênção, a valorização da bênção, a missão e a vocação que cada um tem. Quando eu uso daquilo que me foi dado para benefício próprio, não para benefício do povo, aquilo que eu desejo não tem mais valor nenhum, não tem a obrigação de existir nem de acontecer. Os filisteus, quando ouviram um brado vigoroso no acampamento, primeiro ficaram espantados, quiseram saber o que era. Depois perceberam a presença da Arca da Aliança em meio, ficaram aterrorizados, mas depois se encheram de vigor, porque os motivos pelos quais naquele dia eles estavam indo a combate era mais justo que o dos judeus. Então, vamos lutar pela nossa vida, pela nossa liberdade. E foram vitoriosos naquele dia. Para Israel, isso desce com um sabor amargo na garganta, porque eles não tinham vencido. Então, ter a presença da Arca da Aliança e não vencer era algo impensável. A batalha foi perdida, vidas foram perdidas, a arca foi tomada e foi levada para a terra estrangeira. Isso não podia acontecer, mas isso aconteceu. Como entender isso? Isso tudo vem corroborar para aquele sentimento de divisão, sentimento de perda, sentimento de terra arrasada. Saul
é um nome que vai surgir quando se apresentam os desejos de rei. Então, Samuel é o primeiro juiz, né, é o primeiro profeta que vai estar a serviço de um monarca. Ele, que era o último dos juízes, agora se torna aquele que tem que se tornar o conselheiro do monarca. Ele faz isso a contragosto, tanto contragosto que ele deixa bem claro nos direitos do rei que o rei não é alguém que possa ser bem querido, né? O rei, o profeta Samuel deixa bem claro que o rei será aquele que vai tomar os filhos das tribos, vai colocá-los a seu serviço, a seus interesses particulares, vai transformar aqueles filhos, tirá-los do campo, do arado, que era um benefício das tribos, agora estarão a benefício do rei. O rei vai transformar, vai criar profissões, vai criar uma corte, essa corte vai usufruir dos bens de cada tribo, ele vai criar dízimo, vai criar taxas, vai criar impostos, mas o povo de Israel aceita aquilo, aceita porque eles querem algo que represente unidade. O profeta Samuel fica extremamente incomodado com isso, porque ele é o último juiz. Os juízes falharam. E é interessante o tema, o texto que nós encontramos, quando Deus diz: não te incomodes, não é contigo que eles estão irritados, é comigo. Eles não me querem mais como seu rei. Então eu vou lhes dar um rei segundo o coração deles. Muito bonito porque o próximo rei, não Saul, é um rei escolhido segundo o coração de Deus. O primeiro rei é segundo o coração dos israelitas. É segundo o coração que bate nas 12 tribos. E o segundo rei será escolhido segundo o coração de Deus. É essa a diferença entre Saul. Saul luta para não perder o poder. Davi sofre ao por um instante ter perdido a intimidade. Saul não quer perder por nada. Tire-me tudo, mas não me tire o poder. Né? E ele não perde o poder de fato. Até o seu último instante, ele é o único monarca. Em momento nenhum, Davi se coloca como rei. Davi se coloca como alguém que o auxilia. Em alguns momentos, o rei Davi é encaminhado para acalmar o coração, tocando a cítara, levando a paz ao coração do rei. Então, ele é um rei que está a serviço de outro rei. Ele é o rei segundo o coração de Deus que está a serviço do rei segundo o coração dos homens. E o profeta Samuel vive essa esperança. Mas quem é Samuel? Bom, Samuel é fruto de um pedido que uma mulher israelita faz a Deus. Ela que é estéril e é anciã e que se vê triste por não poder ser a mãe de um Messias. E aqui é interessante, quem é o Messias? O Messias é aquele que tem o coração segundo a Deus, tem a bênção de Deus, ouve o chamado de Deus e cumpre a sua missão. Então, olhando por esse lado, todo israelita é um Messias. Todo israelita que vive esta bênção, esta vocação e essa missão traz melhora, traz um novo tempo, traz libertação, traz vida nova ao povo de Israel. Essa ideia é a ideia que serve de chave de leitura para que nós possamos entender e colocar na nossa vida as páginas do livro de Samuel. Samuel é alguém que foi pedido a Deus, foi dado por Deus, foi consagrado a Deus, que ouviu a Deus e cumpriu missão a Deus. Então ele é um Messias. Ele não é
o Messias, mas ele é um Messias. Esse Messias que fala o coração do rei segundo o coração dos homens e fala o coração do rei segundo o coração de Deus. Esse Messias, ele unge o rei dos homens e unge o rei que tem o coração segundo o coração de Deus. Ele unge aquele que se vai colocar como dominador e ele unge aquele que se colocará a serviço. Então, a missão de Samuel, ela é muito, muito importante para a gente compreender a nossa missão. Saber ouvir, saber escutar. Samuel por 3 vezes vai a Eli e disse: me chamaste? Não, eu não te chamei. Volta. Me chamaste? Não. E pela 3ª vez, então Eli percebeu que era um chamado de Deus assim: quando ouvires o chamado de novo, diga, eis-me aqui. Esse eis-me aqui é consoante com todos os chamados que nós temos dos profetas. É o chamado que vai acontecer a Abraão, a Moisés, a todos os grandes profetas, os grandes homens, os patriarcas. Todos eles ouviram esta voz. Sansão ouviu essa voz. Isaac ouviu essa voz. Todos eles ouviram esse chamado e responderam. Então, o grande valor de Samuel, o último dos juízes, é isso. É ungir o rei segundo o coração dos homens e é ungir o rei segundo o coração de Deus. Um traz a dominação, a unidade, a hegemonia, o combate contra os estrangeiros e contra o pensamento estrangeiro. O outro traz a unidade, traz a fidelidade, traz o coração de Deus e traz Jerusalém, a cidade da paz. Essa foi a temática da 2ª lição. Samuel, o último dos profetas. Bom estudo, que Deus te guarde, te ilumine e te faça feliz. Até breve.